transmissão lá no YouTube, por favor. O Wander que disse aqui. Qualquer coisa fala com ele. O Wander está trabalhando, mas está assistindo nosso culto. Livro de Colossenses, capítulo 2, verso 6. Ih, pastor, eu vi essa palavra de manhã. Calma, é o mesmo texto, mas é outra palavra. Vamos chegar lá. Livro de Colossenses, capítulo 2, verso 6. Amém? Resolveu aí, gente? A live resolveu? Wander, você está assistindo? Reclama alguma coisa aí com a Ana, se não estiver bom, tá? Vamos lá. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Mais uma vez nós oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, clamando, Pai, que o Senhor possa uma vez mais falar aos nossos corações nessa noite. Ó Deus, usa ouvidos e corações nesta hora, e eu peço que por Tua graça e misericórdia a minha vida possa ser Teu instrumento de novo no dia de hoje. Eu entrego então diante do Teu altar e da Tua presença, em nome de Jesus. Você pode se sentar. Amém? De manhã, no culto de Santa Ceia, que até faltou muita gente, mas eu vou deixar isso para outro dia. Nós lemos em Colossenses, na mesma leitura de Colossenses, no capítulo 2, mas no verso 6, né, Raquel? Vem comigo, por favor, aqui. Pela manhã eu compartilhei com a igreja, nós nos fixamos no andar nele, mas a verdade é que o meu coração, desde sábado, já vinha cheio acerca do versículo 7, e eu vou reler ele agora com a igreja, em nome de Jesus. Paulo está dizendo assim aos Colossenses: arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Aquela primeira palavra que está lá, pode deixar no 7. A primeira palavra que está lá, arraigados, significa criar raiz, significa o mesmo que enraizados. Então hoje eu quero propor para a igreja o tema desta palavra, como a Raquel colocou. O tema de nossa palavra hoje é enraizados, e a gente traz uma figura de uma pequena planta, muito pequena e singela, com uma grande e cheia de ramos, uma raiz nessa noite. O tema da palavra de hoje é enraizados. Como nós falamos hoje pela manhã, e eu dou uma pequena introdução para a gente chegar na palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Está muito claro quando Paulo escreve aos Colossenses, de que Paulo tinha um temor, de que aquela igreja estava sofrendo influências negativas. Tanto é que tanto no verso 4, onde ele fala, ninguém vos engane, está um pouquinho alto, com palavras persuasivas, Paulo está dizendo. E aí depois ele vai dizer no 8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Paulo então, ao escrever essa carta, nitidamente ele tem uma preocupação com a igreja. Ele tem uma preocupação da igreja ser enganada e ser abocanhada
por falsos ensinos. Irmãos, os falsos ensinos, eles estão disseminados por aí. Eu reconheço que a gente trate as pessoas com honra. Eu reconheço que a gente reconheça honra nos nossos líderes, nos nossos professores. Eu guardo no meu coração uma hierarquia eterna com os meus professores, até os meus professores da faculdade de hoje. Trato assim com toda honra e respeito. Os nossos líderes merecem honra. Mas hoje a gente percebe que muitos segmentos que existem por aí, eles estão abocanhando pessoas para que líderes sejam adorados. Eles estão fazendo pessoas de suas presas para que líderes venham ser adorados. Não é raro você descobrir um escândalo que derruba uma liderança. E às vezes derruba uma liderança, e quem cai atrás da liderança? Todos que estão enraizados naquela liderança. Mas quem é crente de verdade, quem é crente que está enraizado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, cai o líder, cai o pai, cai a mãe, cai o irmão, cai o filho, cai o presidente, cai o ministro da STF, pode cair todo mundo, mas você está de pé, porque a tua raiz está no Senhor Jesus Cristo. Paulo então está dizendo de que é fundamental, como um antídoto, um antibiótico, um remédio para a tua vida, o teu coração encontrar-se estruturado. A gente tem uma geração hoje problemática. Num passado não muito distante, eu conheci um irmão que aqui na igreja tinha alguns pregadores. Eu, presbítero, era presbítero na época Alexandre, presbítero Renato, presbítero Miguel, pastor Genésio, vocês sabem, vários pregadores. Tinha um irmão nosso, ele já não está mais aqui entre nós. Ele vinha no culto. Se não fosse o pregador que ele gostava, ele só gostava de um. Dos 5 ele só gostava de um, não era eu. Se não fosse o pregador que ele gostava, no 8h30 dava a palavra, ele levantava e ia embora para casa. E assim ele fazia. O mês tem 4 domingos. O dia que não era o queridinho dele, ele levantava e ia embora para casa. Hoje nós percebemos que há muitas pessoas que estão buscando e criando raízes, fundamentando e estruturando sua vida, suas vidas em pessoas. Mas Paulo está advertindo hoje: tem cuidado, ninguém vos engane com palavras persuasivas. Tem pastor na internet fazendo jogo de palavras. Eu vou ver só os comentários. A Bíblia passa longe. Aí o pastor está na internet fazendo jogo de palavras. Aí todo mundo falando: nossa, que sabedoria. Irmãos, são palavras persuasivas. A Bíblia, ela não é persuasiva, porque quem convence e converte é o Espírito Santo. A Bíblia muitas vezes ela tem palavras até muito duras, até que nos repelem, até que nos fazem assim, a gente ficar com a consciência pesada. Mas Paulo está dizendo: cuidado com palavras persuasivas, palavras bonitas, gostosas, que fazem bem para o nosso ego, que nos põe para cima como um coach. Ele está dizendo: cuidado com essas palavras. Quer ver outra coisa? Paulo adverte no 8 acerca da filosofia. E os estudiosos já consideram o apóstolo Paulo como um filósofo, tá? Ele não é contra a filosofia. Você que estudou filosofia na escola, eu infelizmente estudei muito, fui obrigado, mas não tinha como pular. Paulo é considerado um filósofo. João é considerado um filósofo também, gostava de filosofia. Ele não está indo contra a filosofia, ele está indo contra a filosofia que propõe respostas para o ser humano baseadas no próprio ser humano. Nós estamos vivendo uma era, parece que isso aqui foi escrito, sei lá, Colossenses é uma das primeiras cartas, deve ter sido escrita 35 depois de Cristo, foi próxima da carta aos Tessalonicenses. Inclusive são os primeiros registros escritos do Novo Testamento, Tessalonicenses e Colossenses. Foi escrito 35 depois de Cristo, tá?
mas parece que foi escrito hoje. O que está escrito no 8 parece que ele está falando agora. Cuidado para que ninguém te faça presa sua. Cuidado para que nenhum líder, nenhum irmãozinho, nenhum mentor espiritual, ninguém que você admira, abocanhe a tua vida, controle a tua vida, manipule a tua vida. Nos tempos modernos usa-se profecias. Profecias tem várias pessoas que são manipuladoras através de profecias. Eles vão te controlando. Vai por aqui, vai por ali, pede demissão no emprego, entra por essa porta, namora esse, vai com aquele, faz isso, volta atrás. Daqui a pouco você não é assim, mas daqui a pouco o desavisado ele se torna um ventríloco, controlado, foi feito presa, perdeu a mente de Cristo, perdeu o poder do raciocínio para ser alguém manipulado. Mas a Bíblia está dizendo hoje: não seja alguém manipulado. Sabe como é que eu não sou manipulado? Andando com Cristo, estando enraizado com Cristo. Enraizado. Veja, estar enraizado não é algo assim muito simplinho, não. Eu me lembro, aonde eu moro, uma época a prefeitura passou furando todas as calçadas e botou um monte de árvores. Ela é o tronco mais fino do que meu dedo. E aí já botou a árvore numa certa altura, quase 2 metros de altura, amarrou ela toda para ver se ela resistia. Irmãos, todas caíram, mas teve uma que ficou. Guilherme vai se lembrar disso ali na Santa Mariana. Teve uma que ficou. Aí ela ficou, Solange, e foi engordando assim o tronco dela. Aí a gente falou assim: pelo menos uma ficou, arborizou a rua, né? Irmãos, passou uns 2 anos, ela já estava com uns 3, 4 metros de altura, estava aquela árvore frondosa. Veio aquele vento da chuva de verão, mas derrubou a árvore inteira. Eu fiz questão de olhar a raiz. Valdeci, eu fui lá de curioso olhar a raiz. Não tinha raiz. A raiz dela desse tamanhozinho, uma árvore grande com a raiz pequena. Não tem raiz. Não tem raiz. Não tem raiz, não aguenta vento. Não tem raiz, não aguenta dificuldade. Não tem raiz, não aguenta passar prova. Não tem raiz, não aguenta nada. Deixa eu dizer, todas as áreas da nossa vida tem que ter raiz. Relacionamento, casamento, família, tem que ter raiz. Você tem que buscar estrutura, profundidade. Precisamos criar raízes com nossos irmãos. Olha, eu estou aqui, eu só falo assim: me tira o medo. Betão já vai, prum, né? Parece que ele faz uma mágica e já entra a nota. É porque a gente tem raiz de amizade, de coleguismo, de irmandade, de relacionamento de anos. Hoje eu compartilhei, vocês devem ter visto na página da igreja, uma publicação assim lá no gabinete, né, Brenda? Horrorosa, assim, a imagem deitada, né? A qualidade que eu digo, e Ronaldo dirigindo, Vitor, Silma, Betão, Eduardo e Brenda. Tá faltando alguém. Eu lembro daqui a pouco. E aí, nesse dia não estava. Valdeci, eu só escutei o glória dele o Valdeci não estava aparecendo, mas você escutava o glória dele assim longe, na pandemia. E aí, sabe, aquela imagem mal feita, a gente não sabia fazer, a gente estava aprendendo. Mas deixa eu te dizer, já tem 4 anos, né? 21, 22, 23, 24. 4 anos que passou. E aí sabe o que acontece nessas horas difíceis? A gente cria raiz. A gente cria raiz. A gente precisa criar raiz, irmãos. Nossos relacionamentos não podem ser superficiais. As pessoas não podem prestar para a gente só quando nos servem. Não. As pessoas não podem só ser nossos amigos quando tem algo para dar para a gente, quando tem algo a nos oferecer. O irmão não é só irmão quando ele está na igreja, ele foi para outra igreja, é irmão também. Ele é de outra igreja, é irmão também. Na igreja dele usa calça, usa saia, usa roupão, é irmão também. A gente quer as coisas muito, muito superficiais. Hoje eu vejo casamento se desfazendo assim. E aí, como advogado, muitas vezes atuando, eu percebo assim que claramente não se criou raiz. Claramente não se aprofundou a vida.
As coisas estão muito rasas. E como a árvore que era grande, mas não tinha raiz, o vento tombou. Deixa eu te dizer, Jesus está nos advertindo nessa noite. Jesus está nos advertindo nessa hora. Vamos viver tempos difíceis. Já estamos vivendo tempos difíceis. Se tu não tiver raiz na hora difícil, vai ser complicado de atravessar. Vai ser complicado. Vai ser complicado. E sabe o que eu percebo? A raiz, ela é responsável por duas coisas. Vê se você concorda comigo. A raiz, Renata, ela é responsável por sustentação e ancoragem. Tanto que Paulo vai dizer nesse mesmo versículo, Raquel, põe aqui pra gente, para eu mostrar para a igreja. Ele vai dizer, enraizados, que é o mesmo que arraigados, e edificados. Por quê? A raiz, ela dá sustentação, ela mantém de pé e ela ancora, para que a gente não tombe com o vento. Então Paulo, quando ele escreve para os Colossenses, ele está dizendo assim, aprofunda. Muita gente quer crescer para cima. Crescer para cima, todos vêm, o tronco é visto, a folha é vista, o fruto é visto, é elogiada. Nossa, que árvore linda. Nossa, em 6 meses essa árvore já está desse tamanho. Nossa, já está pregando. Nossa, já está cantando, já está liderando. Nossa, que beleza. Mas não é vantagem, querido. Não é vantagem. Não é vantagem. Crescer sem raiz. Você pode ser elogiado, pode ser lindo você sair na live, mas crescer sem raiz não tem profundidade. E o vento, deixa eu te dizer, a ventania vem sobre toda e qualquer pessoa, toda e qualquer família, todo e qualquer crente, todo e qualquer ser humano vai, vez ou outra, mais cedo ou mais tarde, vai atravessar um momento difícil. E Deus está dizendo, busque, crie, aprofunde raízes. As pessoas pensam que quem está aqui em cima que tem raiz. Quem está aqui em cima tem exposição. Exposição. Publicou um negócio diferente nas redes sociais, já é visto. Botou um status estressado no dia, já era. Já vai ser julgado. Botou uma roupinha assim, um pouco incompatível, já deu mau testemunho. Falou alguma coisa que não devia, já vai ser julgado, porque tem exposição. Quem está aqui em cima tem exposição. E eu sempre ensino para os mais jovens, o altar ele faz duas coisas. O altar ele joga para cima, mas ele também joga para baixo. Se não tem raiz, o próprio altar derruba, não consegue ficar, porque a Bíblia vai dizer que os ímpios, aqueles que estão praticando a impiedade, não subsistem na congregação dos justos. Então veja, não é quem está aqui, não é quem está com o crachá que tem raiz. A gente tem algo que não é bom para quem é arrogante. Por isso que a gente tem que ser como Jesus. A gente tem aqui exposição. Dia desses veio um irmão aqui na igreja. Depois ele me chamou no canto e falou assim: pastor Felipe, observei o comportamento de todo o seu ministério de louvor. Teve uma que desceu e ficou no celular o culto inteiro. Meu Jesus do céu. Teve outro que só se ligou na hora dele. Outro que eu digo não significa que é homem ou mulher, tá? Teve um que só se ligou na hora dele. Quando saiu da hora dele, ele desligou e ficou. Exposição. Exposição. Só exposição. Erra assim, todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo. Eu nada respondi para essa pessoa. Perguntei se gostou da palavra, porque a gente está aqui pela palavra. Deus está dizendo nessa noite: não é ser o primeiro, não é ser líder, não é ser o que tem oportunidade, não é ser o pastor, não é ser o que prega. O que vai te salvar e te fazer vencer o que Satanás vem colocando por aí é criar raízes em Cristo, é
criar raízes no Senhor. E aí eu percebo que quem está criando raízes, ele faz o caminho inverso. Escuta essa que eu vou te dizer, Angelina. Quem cria raízes faz o caminho inverso, Vitor. Enquanto muitos estão aí crescendo para cima e só adquirindo exposição, o verdadeiro, primeiro, ele cresce para baixo. Aquele que Deus plantou, aquele que o Senhor está sustentando, aquele que o Senhor está conduzindo, ele cresce primeiro para baixo. Não tem pressa de ter a primeira oportunidade, não tem pressa de ser o pregador, não tem pressa de ser o líder de célula, não tem pressa de ser o obreiro, de ser o trabalhador, de um dia vir a ser o pastor ou a pastora, porque Deus vai trabalhando para que primeiro cresça para baixo. Mas pastor Felipe, como é que eu cresço para baixo? Eu vou te dizer. Ninguém está te vendo, ninguém sabe quem é você, mas tu está sendo fiel ao nosso Deus, aleluia. A tua casa tem sido estruturada de acordo com os princípios da palavra de Deus. Ninguém está vendo, pastor nenhum sabe. Tu está crescendo para baixo primeiro. Olha, tu está educando teus filhos no discernimento do Senhor. Tu está conduzindo tua vida. Às vezes alguém te ofende, te fere, faz uma coisa assim que tu não esperava. Tu perdoa 70 vezes 7, restabelece relacionamentos, é misericordioso, é alguém do bem, é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que cumpre o ID, amoroso, amorosa, se importa com o sofrimento alheio. Veja, não está com o microfone na mão, não está ministrando, não está cantando, mas está criando raiz, está aprofundando, está estruturando. Deus está dizendo: eu quero estruturar pessoas nesse tempo, eu quero enraizar a vida de pessoas nesse tempo. Aleluia. Deus quer trabalhar a tua ancoragem, Deus quer trabalhar a tua sustentação. Pastor, ótimo o senhor ter falado isso. Quando eu tinha 20 anos, se eu tivesse ancoragem e sustentação, eu não tinha caído. Ah, é verdade. Se a gente tiver ancoragem e sustentação em Jesus, a gente não cai. Se a gente estruturar nossa vida em Jesus, a gente não cai. E é isso que Ele está fazendo na intimidade, sem ninguém ver, sem ninguém perceber, sem ninguém estar te elogiando, sem ninguém estar contemplando, sem ninguém estar te filmando. Ele está dando oportunidades, Ele está dando, olha, situações boas, outras ruins, algumas que tu não gosta, que até doem, mas são oportunidades que o Pai está dando para que tu possa criar e aprofundar raízes. Aleluia. Mas pastor, botei aqui, alguém vai me dizer assim: pastor, eu tenho 10 anos de crente, ainda estou nessa brincadeira de aprofundar raiz. Eu tinha, irmãos, em 2007, eu completei 10 anos de crente. A gente está em 2024, uns 25, né? 4, 5, 6, 7, não, 27 anos, ficando velho. Em 2007 eu tinha 10 anos de crente, já pregava, já tinha pregado a palavra mais de 500 vezes. Aula de EBD, eu fiz as contas, já tinha dado mais de 400 aulas no EBD em 2007. 10 anos de crente. Sabe quando eu fui começar a ter as experiências mais profundas com Deus? Muito depois disso. Muito depois disso. E sabe quando eu tive as experiências mais profundas? Quando Deus permitiu doença. A gente escuta a palavra câncer às vezes, né? Até falar assim. Que não fala. Depois outras perseguições, depois outras situações, depois guerra espiritual aqui já como pastor. A gente vai criando raízes, não é quando a gente quer. O Senhor, Ele vai permitindo que tu crie raízes, Ele vai permitindo situações na tua vida. Aleluia. Então não é o tempo, não é o 10 anos, não é o 20 anos, não é os 5 anos, não é o 2 anos. Deus está dizendo que Ele quer trabalhar para que tu crie raízes.
planta, ela se chama cedro do Líbano. Essa planta é muito interessante. A raiz dela, às vezes ela está com 1 metro de altura. 1 metro. A raiz dela já está com mais de 10 metros de profundidade, mas ela só tem 1 metro. Olha só. 1 metro para cima e 10 para baixo. Quem está vendo, se você der um chute, você quebra ela, né? Mas para baixo ela tem profundidade. Passa-se os anos, Solange. O cedro do Líbano, ele alcança 40 metros de altura. Mas primeiro ele aprofunda. Primeiro ele aprofunda. Primeiro ele aprofunda. Deixa eu te dizer nesta noite, aprofundar dói. Aprofundar tem traição. Aprofundar tem tristeza. Aprofundar tem palavra contrária. Aprofundar tem porta fechada. Aprofundar tem dívida que às vezes a gente não paga. Aprofundar tem palavra que tu não gostaria de escutar. Aprofundar tem tristeza. Tem muito mais dor do que alegria, senão tu não aprofunda. Mas deixa eu dizer nessa noite, o Senhor está liberando fases. O Senhor está liberando oportunidades para que para que você, para que nós possamos aprofundar. O Salmo 92, no verso 12, tem uma revelação a esse respeito muito linda. Deixa eu compartilhar com vocês. Olha que lindo que está aqui. Eu fui pesquisar, preparando essa mensagem. Aí eu pesquisei assim, qual a árvore que tem raízes profundas? Aí o Google, a inteligência artificial do Google disse, cedro do Líbano. Aí eu pensei assim, a Bíblia fala muito do cedro do Líbano. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Olha onde eu encontrei. Salmo 92, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Verso 14, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Deixa lá no cedro do Líbano. Olha o mistério de Deus. A Bíblia está dizendo que tu vai crescer como o cedro do Líbano. Vai ter um período na tua vida, você seguindo a Jesus, que tu não prosperou nada, que tua vida não andou nada para frente. Vai ter um período que você vai dizer assim, Senhor, não está nada acontecendo, tenho dinheiro para nada, não realizo meus sonhos, as coisas não estão acontecendo, Jesus. Aqui é a resposta. Deus está dizendo, tu crescerá como o cedro do Líbano. Tu vai crescer metros e metros e metros para baixo, e quando tu crescer os metros e metros para baixo, tu começa a crescer os metros e metros e metros para cima. Aleluia, aleluia, aleluia. Muitos estão caindo no meio do caminho. Muitos que não obedeceram liderança nenhuma. Muitos que não obedeceram pastor nenhum. Muitos que às vezes até têm chamado, mas não quiseram obedecer a ninguém, passaram o carro na frente dos bois. Abriram trabalhos na hora que não era a hora de Deus. Meteram as caras para fazer as coisas e deu errado. Por quê? Porque não criou raiz. Deixa eu dizer, é como o cedro do Líbano. Não tenha pressa, Joãozinho, não tenha pressa, igreja, não se apavore, não fique ansioso, não tenha pressa. O Pai me trouxe aqui hoje para dizer que Ele continua cuidando de tudo.
Ele continua no controle de tudo. Parece que a vida está monótona, parece que nada acontece, parece assim que às vezes até o pai não te responde, mas é processo, é processo, é processo, é processo para criar raiz, é processo para aprofundar, é processo te preparando, te preparando, te preparando. É sem ninguém ver. Eu fui pesquisar mais. Os estudiosos vão dizer que o cedro, ele é sólido, forte e inabalável. Sólido, forte e inabalável. E eu me recordo do salmista dizendo: os que confiam no Senhor serão como montes de Sião. Eles não vão se abalar facilmente. Aleluia. Mas veja, é tempo da gente deixar às vezes de ser infantil. É tempo da gente deixar de ser precipitado. Precipitado. A gente se precipita demais, irmãos. A gente se precipita com situações. A gente se precipita com pessoas. A gente se precipita com porta que parece ser de Deus e não é. Deus está dizendo: é com processo, é com calma, não é a jato como tu está pensando, não é no teu tempo, não é no teu jeito, é na minha forma, é do meu jeito, é no meu tempo, é no meu tempo. O salmista vai continuar, e aí eu exploro um trecho de Salmos que tem verdades muito ricas para a gente. Ele vai dizer assim, ó, no Salmo 92, mas no verso 13, Raquelzinha, ó: tu vai crescer como o cedro do Líbano. Mas deixa eu liberar uma palavra. Os que estão plantados na casa do Senhor, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Veja bem, olha o versículo de novo da estabilidade. Estabilidade. Não é 6 meses aqui, um ano ali, 2 anos ali, outro dia ali. Não é estabilidade. Essa semana a gente se despediu da diaconisa Silma, assim, sabe? Meu coração ficou ontem, ela me mandou uma mensagem dizendo que tinha se mudado. Irmãos, eu não disfarço, eu chorei. Eu queria que ela estivesse aqui hoje, a gente agradecendo ela. A gente vai ter essa oportunidade. Mas Silma, como muitos de vocês que estão aqui hoje também, como Cristina, como mocinha, como missionária, Patrícia, que já está há 10 anos também, mas outros estão há mais de 20 conosco aqui. Estabilidade. Vamos deixar de ser precipitado. Vamos deixar de querer as coisas para ontem. Deus vai trabalhar com o processo. Os que estão plantados na casa do Senhor. Para ser plantado, tem o tempo de plantar, da semente morrer, da planta crescer, da raiz aprofundar e depois crescer. E deixa eu te dizer outra coisa. Na boca de muita gente lá fora, a casa de Deus não presta para nada. Na boca de muita gente do mundo, e às vezes até alguns da própria igreja, de alguma igreja, a casa de Deus não serve para nada. Mas olha, a igreja com todas as suas falhas, semelhantemente à arca de Noé, o cheiro da arca não era bom, tinha muitos animais ali, o odor era terrível, mas a igreja, com toda a dificuldade, com toda a falha das pessoas, que tem ser humano aqui dentro, a Bíblia está dizendo que aquele que está plantado floresce. Floresce. Deus quer fazer você florescer. Deus quer fazer você florescer na presença dEle. Deus quer fazer você florescer na presença dEle, mas para isso tem que ter perseverança. Primeiro, Ele quer te estruturar. Segundo, Ele quer te ancorar. E aí Ele vai te fazer crescer. Senão qualquer ventinho derruba. Pastor, me esquece, pastor. Teve um dia desse que me bloqueou.
Imagina tu bloquear o pastor. Pensa que eu não sei. Imagina tu bloqueia qualquer pessoa, menos o pastor. Que o pastor, quando ele se aproxima, é para tentar ajudar. Mas às vezes não está plantado. O vento derruba. Aí eu falei, irmão, me bloqueou. Não. Aí depois ele desbloqueou. Aí eu falei, me bloqueou, querido. Não, meu celular. Aí teve que mentir. É feio mentir. Jesus não gosta. Porque quando alguém bloqueia a gente, a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular da esposa e acessar pelo dela. Né, a Fernanda riu, né? Tu faz isso, né, Fernanda? Queridão, não adianta tu bloquear as pessoas. Me lembro, Fernanda, essa semana a vovó virou pro netinho e falou assim: como é que eu bloqueei meu irmão? Eu já bloqueei, vó, para a senhora. Não, mas eu encontrei com ele na rua, ele me cumprimentou. Não, mas não é isso. É só nos... Mas ele me cumprimentou, me encontrou na... Irmãos, a gente quer às vezes desistir de tudo. A gente quer às vezes eliminar as pessoas. Jesus está dizendo, tem que estar plantado na casa de Deus. Plantado na casa de Deus. Tem que estar plantado. Aí que vai vir tua vitória. A tua vitória não é no estalar de dedos, às vezes não é instantânea. Se eu disser isso, eu estou mentindo. Mas Jesus está dizendo, fique enraizado. Vai como o cedro do Líbano, constrói uma história. Queridão, constrói uma história. Faz teu nome, constrói uma trajetória. Faz como diaconisa Silma, faz uma história. Faz teu nome. É isso que Deus está dizendo. Enraiza, aprofunda. Aí vai vir vento, né, missionária? Missionária conta as experiências dela na consagração. Eu chorei a última vez que ela contou. Posso contar aqui o teu testemunho na consagração do banheiro? Posso. A missionária já contou várias vezes no início da trajetória dela. O marido proibia de vir para a igreja. Às vezes ela chegava em casa, estava sem luz a casa, ele tinha desligado tudo porque ela veio para a igreja. Já aconteceu o limite dela chegar em casa, a casa está trancada. Não aconteceu isso? Ela superou. Aí um dia eu estou lá na célula, na casa dela, aqui embaixo, que é a casa mais bacana aqui da Três Irmãos. Deus foi bom até nisso. E tem uma obra de um banheirinho assim, sabe? Sabe quem está fazendo o banheiro para ela? Eu já falei isso aqui. O mesmo que proibia, que perseguia, que falava que ela não vai ser crente, agora ele está dizendo, vou fazer um banheiro para quando os crentes estiverem aqui fazendo célula, estudo bíblico, vou fazer um banheiro para os crentes. O mesmo que dizia que não, né, Cristina? Querido, faz teu nome, constrói tua história. Chega de Big Mac, faz mal para a saúde. Chega de comida rápida. Deus está dizendo hoje, faz tua história, constrói tua trajetória, enraiza na presença dEle. E olha o que a palavra vai dizer no Salmo 92, no verso 13. Eu continuo aqui com a Raquelzinha. Os que estão plantados vão florescer. O 14. Isso aqui é muito lindo. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos, florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Deus está dizendo, quando tu se enraiza, quando tu faz teu nome, constrói tua história, olha, Ele te dá ânimo e vigor, Ele te renova. Eu não sei o que é um veinho florescente. Bota aí de novo, Raquel. 14. Na velhice serão viçosos e florescentes. Quer dizer, vai ter um brilho na tua vida. Vai ter um brilho na tua vida. Só que muitos não querem compromisso, está plantado. A gente quer respostas rápidas. Vou na Mundial. E o apóstolo não. Vou na Universal. Aí chega lá o Edir Macedo. Graças a Deus. Não tem aquela dele? Graças a Deus. Não, então eu vou na... Qual é o nome da outra? Eu
vou no R.R. Soares. E aí fica, não planta nunca, não estrutura nunca. Não, agora eu vou na assembleia. Aí toma ali uma profetada. Não se estrutura nunca. As pessoas às vezes não querem estar plantada. E a Bíblia está dizendo, a gente tem que estar plantado, tem que estar presente, tem que conviver. Tem que conviver com teu irmão. Para estar plantado tem que conviver com teu irmão. Tem que aguentar esse irmão, tem que olhar para ele. E é muito fácil eu olhar para o meu irmão e falar contigo não. Isso não é estar plantado. Estar plantado é mesmo sabendo que o meu irmão é falho e eu também sou. Não existe perfeito. Paz de Cristo, meu irmão. Isso não está plantado. Estar plantado é conviver, é suportar, é perdoar, é entender a limitação do outro e o outro entender a sua. É entender que tem dia que a gente está mesmo insuportável. É entender que tem dia que o outro também está insuportável, mas esse dia passa. E tem dia que a gente está um docinho também. Isso é estar plantado. Um negócio que a gente não quer conviver, a gente quer ir bloqueando, eliminando, tirando pessoas do nosso caminho. Mas a palavra está dizendo, para estar plantado tem que estar na casa de Deus. Para estar plantado tem que conviver, tem que suportar. Deus te chamou para ser luz. Tem gente assim assado. Deus te chamou para ser luz. Deus chamou para ser instrumento. Eu termino falando de um personagem bíblico e caminho para o final. Ele aceitou Jesus. Ele se chama Paulo, você conhece. Ele aceitou Jesus. Mas antes de aceitar, ele perseguiu os cristãos. Ele pegou carta de autorização para perseguir os cristãos. Quando ele aceita Jesus, ele vai cheio de alegria em Jerusalém pregar. Ele sai pregando à torta e à direita. Ele ainda se chama Saulo. E os judeus, quando percebem, os de Jerusalém, quando percebem que ele está pregando, começam a planejar o seu assassinato. O que Barnabé faz? E os irmãos percebem que vão matar Saulo. Pega ele, fala: Saulo, não pode ficar aqui não, vão te matar. Pega Saulo, lá em Atos, capítulo 9, verso 28, nem vou ler, só a citação. Pega Saulo, manda para Tarso. Saulo vai ficar em Tarso anos e mais anos e mais anos. Depois de estar em Tarso, a Bíblia vai dizer lá em Gálatas que ele passa mais alguns anos pelo deserto da Arábia. Alguns teólogos vão dizer que ele ficou 5 anos afastados. Outros vão dizer que ele ficou 10. Tem gente que jura e prova que ele ficou 14 anos afastado da igreja em Jerusalém e Antioquia. Não importa se foi 4, se foi 5, se foi 10. O que eu quero te dizer nessa noite? Paulo aceita Jesus, mas é obrigado a se esconder. Paulo aceita Jesus, mas é obrigado a se afastar da igreja. Por quê, pastor? Eu tenho certeza que esse tempo é o tempo que Deus está cuidando. Esse é o tempo que Deus está tratando. Esse é o tempo que Deus está fazendo a raiz de Paulo aprofundar. Não tem uma linha na Bíblia do que ele fez em Tarso. Não tem uma linha na Bíblia do que ele fez na Arábia. Mas eu posso entender, porque foi ele mesmo que escreveu Colossenses 2:8, que a gente acabou de ler. Eu posso entender que, inspirado pelo Espírito Santo, ele está falando da experiência dele mesmo. Tem que enraizar. E foi isso que ele fez nesse período. Enraizou. Muitas vezes ele pode ter parecido esquecido. Muitas vezes ele pode ter pensado que estava abandonado. Muitas vezes ele pode ter pensado que Deus não estava mais cuidando dele, não estava mais olhando para ele, que Deus não tinha mais nada para fazer na vida dele. Mas a verdade é que mesmo quando não tem ninguém vendo, mesmo quando não tem nada acontecendo, Deus está aprofundando suas raízes. É tempo de não alongar mais esse processo. É tempo de entregar
entregar teu coração ao senhorio de Cristo. É tempo de entregar a história da tua vida e fazer a tua história diante de Deus. É tempo da gente entender, deixar de ser precipitado, deixar de ser ansioso, tomando remédio, não conseguindo ter paz, quando o Senhor está dizendo: aprofunda raízes. Para cima está pequeno, mas para baixo está desenvolvendo. Nunca pregou, nunca cantou, nunca liderou célula, mas é uma mãe honesta e fiel para os seus filhos. Nunca teve destaque, mas é um homem de Deus dentro da sua casa. Não permite nada errado. É disso que eu estou falando nessa noite. Criar raízes. Jesus está falando: eu quero que tu crie raízes. Eu quero que tu construa a tua história na minha presença. Vem percalços, vem tribulações, vem enviados, mas tudo faz parte do teu treinamento. Depois tu olha para trás e fala assim: nossa, aquela irmãzinha me aborreceu, mas me ensinou. Aquele atribulado me tirou da graça aquele dia, mas me ensinou. Aquela situação, olha, foi um furacão tão forte que quase me levou, mas me ensinou. Aquela enchente lá em casa, lembra da enchente? Pegamos umas 3 lá em casa também. Como nos ensinou? Ensinou quem são nossos amigos, ensinou quem é servo de Deus de verdade, ensinou que a gente tem que se compadecer do outro como os outros se compadecem da gente. Deus está dizendo: vou te ensinando, mas cria raízes. Vamos estar de pé nessa hora em nome de Jesus. Querida, o mundo está cheio de ilusões. O mundo ensina que tu pode seguir sozinho. O mundo ensina, olha, aqui está repleto de gente falsa. O mundo ensina que ninguém presta. O mundo ensina, olha, vai pelo céu, segue o teu coração. Mas a palavra está dizendo hoje: enraiza em Cristo. Daí que vai vir tua força. Enraiza em Cristo. Floresce na casa de Deus. O Pai vai te envolver e te fortalecer de um jeito. De um jeito. É dia de você tomar essa decisão. É dia de tomar essa decisão e agir diferente. Veja, não é o cargo, não é a posição, não é o que tu faz, não, é o que Deus está fazendo dentro de você. Todo o resto vai ser consequência. Fui consagrado a presbítero, eu estou ruim nos cálculos, 13 anos de crente. Fui consagrado a pastor, eu já tinha 23 anos de crente. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo, na hora certa, no momento exato. Não se precipite. O Pai está olhando por você e Ele tem o melhor para a tua vida. Você crê nisso? Aleluia! Deixa eu te convidar nessa noite para tomar essa decisão, para lançar hoje sobre Ele as suas ansiedades, para entregar o seu coração para Ele tomar conta de tudo, para que tu sejas enraizado. Aleluia.